Sejam muito bem-vindos a mais um Pode Ressignificar, o podcast do Pique Pique de Amor. Antes de eu apresentar a minha entrevistada de hoje, eu vim dizer que eu vim com um look em tons de pink, uns rosas. Será que vocês sabem o porquê? Antes disso, eu quero falar uma coisinha importante para vocês, um fato alarmante. De acordo com dados divulgados pelo Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, em 2022, a cada 1h30, um brasileiro morre afogado. Deste número, 59% das mortes na faixa de 1 a 9 anos de idade ocorrem no ambiente familiar, como piscinas ou cisternas. Crianças entre 1 e 4 anos estão entre as principais vítimas. Os afogamentos são a segunda maior causa de morte nessa faixa etária, sendo que 50% deles ocorrem dentro de casa. Alice, de 3 anos, filha da Vanessa Rizzi, que está aqui comigo hoje, se afogou no dia 21/4 de 2023, na piscina de casa. A boa notícia é que ela sobreviveu, se transformando em um milagre vivo. Toda a cidade de Ribeirão Preto, região, Brasil, se comoveu com o caso, formando uma enorme corrente de oração. É muito gratificante hoje eu ter a mãe desse milagre vivo hoje como a nossa entrevistada. Vanessa Rizzi é empresária, casada, mãe da Alice e do Paulo Neto. É adepta de alimentação saudável e atividades físicas. Respeito ao próximo e compaixão fazem parte do seu processo de evolução diária. Hoje ela trabalha um negócio de família com flores, que ela vai contar um pouquinho pra gente sobre esse trabalho. Mas vamos conhecer junto a mamãe da Alice. Muito obrigada, Vânia, pela presença sua aqui no Pode Ressignificar. Bom, parabéns pelo programa, pelo projeto. Obrigada. Muito importante. Obrigada. Quero falar com você agora, a gente vai entrar num assunto realmente, né? O que aconteceu com a Alice? Como foi o momento do acidente, né? O socorro chegou rápido? O que aconteceu? O que vocês estavam fazendo, né? E a importância dessa corrente de oração que os seguidores do Pique Pique acompanharam, que os seguidores rezaram, pessoas do Brasil todo se comoveram, ajoelharam no chão e clamaram pela vida da Alice. E 14 dias depois ela sai intacta. Isso é um milagre. Quero saber um pouco da sua fé também, se ela foi restabelecida. Conta um pouquinho pra gente sobre isso e depois a gente vai para um bate-bola. Muito bom. Bom, obrigada pela oportunidade, gratidão a todos que estiveram do meu lado nesse período e a Deus por realmente minha filha estar aqui. E muito bem, graças a Deus. Foi uma sexta-feira feriado, 21 de abril. Tínhamos voltado de um almoço, meu sogro não mora em Ribeirão e ele estava em casa com a esposa. E a gente estava tomando um café e e a esposa conversando, meu sogro estava próximo ali também e a Alice estava na beira da piscina. A tela estava aberta, a gente tem grade na piscina, a gente sabia que ela estava ali, era um dia mais gelado, ela não iria nadar e estava brincando com uma bola que pula, sabe? Aquela bola que chega uma alça, exatamente. Da nossa infância. E aí, por um instante, assim, a gente voltou a atenção pro Paulo Neto. A gente estava numa sala onde a gente enxerga a piscina na minha casa, tudo integrado, assim. Os vidros estavam abertos, dava para ver a piscina. E a gente viu ela ali no quintal, na beirada, brincando. E o Paulo Neto foi fazer inalação. Acho que nesse momento a gente voltou a atenção um pouquinho para ele. E pode ser, eu acredito que nessa hora que ela caiu na água. E ela, assim, sabe entrar e sair da água e sabe segurar na borda. Mas
Eu não sei, depois que tudo aconteceu, ela falou que foi pegar a bola na piscina. Tenho a impressão que ela caiu lentamente, porque não teve barulho, a piscina não ficou se mexendo, porque a gente tava ali olhando, sabe? E que ela caiu no fundo. E aí cair no fundo e voltar, ela não sabe. Então não Ela deu caiu aquele de cabeça, tempo, eu assim. acredito que sim. Uhum. E ali no fundo ela ficou. Não deu tempo de ficar assim em cima da água e se debater. E aí foi aquele segundo que a gente não viu. E aí ela brinca com o cachorro pro corredor ali, a gente olhou, deu alguns minutinhos, meu sogro deu falta dela, aí o Lucas já viu que ela tava no fundo da água. Do mesmo local que nós estávamos, ele enxergou ela ali no fundo da água. Aí ele que fez, tirou ela da água e ele gritou assim, um grito de muita dor quando ele viu que ela tava assim no fundo da piscina. Aí eu já entendi naquele momento que era isso. E a gente imediatamente já tava do lado da piscina e ele tirou ela da água e ela tava sem vida, total. Com uma coloração de estar sem vida, branca, com as extremidades roxas. Naquele momento, eu entreguei ela para Deus, entendi que o pior ali tinha acontecido. Você conseguiu ter essa força nesse momento? Não, eu fiquei muito desesperada nessa hora, muita dor que eu senti que eu perdi minha filha naquele momento por alguns minutos. E aí, não sei, veio um anjo de Deus, assim, e deu uma força muito grande pro meu marido, e ele teve a intuição, assim, de tentar salvar ela, fazer respiração, fazer a massagem. E aí eu já nem vi mais essa parte. Que foi o vizinho que tava... Isso, aí o Lucas fez. Eu aí comecei a gritar muito de desespero, né? Que eu entendi que eu tinha perdido minha filha naquele momento. E o vizinho viu essa gritaria na minha casa, olhou pelo muro, o Lucas estava tentando, sabe, reanimar ela. E aí ele pulou o muro e continuou. E aí a gente foi, aí alguém ia lá e me chamava, falava, Vanessa, ela tá respirando, ela voltou a respirar, vem ver e tal. E foi onde eu comecei a gritar então para as pessoas do meu condomínio chamarem o resgate. Eu ligava, né, o número, mas sei lá, eu tremia, eu não conseguia discar o meu celular. Aí meus vizinhos chamaram. Em alguns minutos o resgate chegou e durante todo esse período o meu vizinho continuou fazendo a massagem nela ali junto com o Lucas. E o resgate chegou, ela começou a ter convulsões ali naquele momento, ela ficou o tempo todo desacordada, ela não voltou, sabe, até aquele momento. E eles entubaram ela no meu quintal, na minha casa. E foi o melhor, com certeza, que tinha para aquele momento. Os bombeiros, tinha o neurocirurgião no momento lá. Então os anjos foram aparecendo, gente, um anjo atrás do outro, assim, foi tudo, sabe? Pensa, a pior tragédia da minha vida, eu falo que foi a coisa mais maravilhosa também, porque foram muitos anjos que entraram na nossa vida e no nosso caminho a partir desse momento. E aí eles se estabilizaram o quadro dela naquela situação, entubaram ela na minha casa, no quintal. Então aí a gente foi pro hospital. E aí a partir daquele momento a gente já sabia de toda a situação, a gravidade do caso, né? Eu sou da área área médica, digamos assim, eu sou veterinária, então eu sabia de todo o processo que estava acontecendo ali no corpo dela, naquele momento, de todas as consequências que a gente poderia ter desse acidente. Porque né? até então você não soube quanto tempo ela tinha ficado, né? Mas eu soube que ela não voltou. Então, que aquela anóxia, o que aquilo poderia provocar no sistema nervoso dela, né? Eu tinha Você tinha essa ideia. Essa consciência naquele momento. Que a gente não então sabe se é bom ou se é ruim, quem é da área da saúde, né? Numa hora dessa, a ignorância às vezes tapa, né? Mas enfim, aí a partir de um tempo, fomos levar para o hospital. Naquele momento eu não consegui ligar para ninguém. O meu filho estava ali presente, foi ele que foi me trazendo assim pro centro, pro norte, ali pro chão, exatamente. Quando eu vi o meu filho sofrendo, gritando, com a mesma reação que eu tava tendo, eu falei, Deus, me dá força, porque o meu filho precisa de mim. E eu não posso
Eu não posso perder o eixo e independente disso que tá acontecendo, porque eu tava entendendo ali naquela hora que eu tinha perdido minha filha, sabe? Mas eu falei, eu tenho outro filho, ele precisa de mim. E ali eu comecei, eu acho que a minha conexão com Deus. Naquele momento, quando eu olhei pro meu filho. E a partir dali eu fui tentando, e eu falei que eu cheguei no hospital, foi muito forte também, porque aí 2 amigas minhas chegaram junto comigo lá no hospital. Minha vizinha ligou, conheci uma delas, e isso também foram os anjos, né, encaminhando, que foi a Estelinha e a Paty, e naquele momento de muita dor, muito sofrimento, elas já falavam assim, e aí, agora o que você quer? Então vamos rezar. E a gente ajoelhava no chão, rezava, e parece que aquilo dava uma acalmada no meu coração especialmente, né? Então é ali que tudo começou, essa conexão com Deus. Então primeiro foi essa questão de eu olhar o Paulo Neto, e no hospital mesmo eu falei, Deus, o que você tiver para mim, eu vou aceitar. E vou enfrentar isso, se é o meu merecimento, sabe? Mas mesmo assim, eu tive uma força que eu falei assim, eu quero fazer de tudo para eu trazer minha filha de volta. E o que eu poderia fazer naquele momento era orar por ela, pedir, estar do lado dela ali, falando no ouvido dela, dando força. Eu achei que isso também foi muito importante, pelo menos para mim, assim. E ela fala, eu pergunto disso. Você falava palavras positivas. Falava. Aí, a partir desse momento, as pessoas foram ficando sabendo de tudo que estava acontecendo, e eu comecei a receber objetos, intenções e sugestões de como que eu teria que fazer com a Alice, ali naquela UTI, naquele momento, para tentar resgatar e ela receber um milagre e sobreviver, né? E uma corrente de oração foi se formando, a Estelinha jogou na internet e foi se formando todo mundo pela Alice. Eu pedi muito pra ela. Eu falei, Estelinha, vamos pedir pra todo mundo rezar pra ela. Eu acho que vai ser importante. E as pessoas estão me pedindo notícias, eu não consigo ver meu celular, eu não tô com cabeça. E a Estelinha sempre conseguiu falar sobre isso, né, nas redes sociais. A gente sabe quando aconteceu com o pai dela. Então, nossa, ela foi um outro anjo muito importante que fez toda essa conexão mesmo, com a corrente de orações e essa força que nós recebemos, eu e meu marido, porque chegou até a gente, deu muito conforto. Então, eu recebi olhinhos, então eu passava na cabeça dela, eu pedia e eu colocava. Eu dei né? Também, você deu, e eu passei, né, e rezava muito, foi muito engraçado. No primeiro dia, a Estelinha veio pra mim e falou assim, Vanessa, eu já pedi pra todo mundo, tá todo mundo rezando pelo pulmão dela. Eu falei, não, pelo amor de Deus, é pelo cérebro, pelo cérebro. Aí ela ainda falou, tá bom, eu já vou falar com todo mundo agora, que é pelo cérebro. Aí, enfim, aí as coisas foram dando certo. Eu recebi de uma pessoa também, era tipo um texto que eu achei que ele foi muito forte e importante também. Que eu falava assim pra Alice o tempo inteiro, você é forte, você sabe ser uma menina corajosa, você tem coragem, você é vida. Você escolhe viver, você escolhe voltar para a sua família. Isso era muito forte em mim, eu achei que tinha muito a ver ali com a gente, comigo e com ela, e assim eu fui conversando e as coisas foram evoluindo e deram certo, e os médicos maravilhosos lá do hospital também. Acho que esse contato, essa permissão dos médicos, dos pais com a criança ali na UTI, ela também gera muito sucesso na recuperação, porque eles sentem a gente. E eu perguntei pra Alice enquanto você ficava dormindo, com quem que você ficou, né? Pra ver o que ela tinha aqueles dias, né, que você ficou dormindo. Aí ela fala sempre pra mim, com a mamãe. Eu fiquei com a mamãe. Então, ficou, não sei, ela sente, né? E você sempre foi uma pessoa de fé? Você chegou a se questionar? Assim, por que tá acontecendo isso comigo? Não, nenhum momento. Não. Essa é a questão de me revoltar com Deus, de nenhum momento, nem no meu maior desespero. Eu não questionei isso, eu aceitei, eu lembro desde o começo mesmo, na hora que eu achei que eu tivesse perdido ela mesmo. Eu não
questionei, não falei por que comigo, não me revoltei. Eu acho que eu me apeguei mais a ele. Eu sempre tive religião, acredito em Deus, mas parece que eu não tinha tanta certeza da minha fé até aquele momento. Eu acho que isso Testou a sua fé. Testou muito a minha fé. Mas eu já tive momentos de muita resiliência, de necessidade de muita força para superar coisas internas, que não uma perda assim tão, né? Um momento assim tão difícil como esse, não. Mas eu achei que me conectou muito com Deus esse momento e me deu mais segurança da minha fé, sabe? Isso me deu. E eu acho que essa minha força, essa resiliência por outras situações que eu já vivi até o momento também me fortaleceram para esse momento. E para eu fortalecer minha filha, porque eu não ficava ali no pé dela da UTI chorando e externalizando toda aquela minha dor e a minha insegurança, sabe? Eu tentei passar segurança para ela o tempo todo. Vem, você é forte, você consegue. Passou culpa, né? Por você. Muita. Eu sei, né? Minha filha tem 3 anos. A responsabilidade por ela, a responsabilidade dela, da vida dela é minha. Eu sou responsável pela vida dela e eu não vi. Mas você ela ressignificou essa culpa. Então, o que acontece com essa culpa? Eu não fico me martirizando, nem vou destruir a minha vida ou a energia. Isso, com essa culpa. Desde ali no hospital, algumas pessoas já chegaram para mim no primeiro momento e já falaram: Vanessa, não é culpa sua. Naquele momento eu pensava: eu sei que a culpa é minha, né? Eu não vi, mas eu não vou ficar focada nisso. Eu gastei toda a minha energia na recuperação da minha filha, na minha fé, não tá ali disposta e pronta para ela, para o meu filho também que precisava de mim naquele momento, minha família também muito fragilizada, né? Porque assim, por mais que eu precisava de força dos meus pais, das minhas irmãs, do meu marido, do meu filho, eu precisava também dar forças para eles. Então foi isso que eu gastei minha energia. Eu até falei: gente, eu vou me condenar um dia, talvez eu me absolva. Mas eu não tô deixando isso consumir o meu dia a dia, a minha felicidade e especialmente a minha gratidão, né, por tudo que a gente viveu. Entendo que isso era necessário. A gente precisou passar por isso, nada nessa vida é por acaso. E tentando tirar só coisas boas de tudo isso que a gente viveu. E hoje em dia você com a Estelinha tem até um grupo de oração no WhatsApp, né? Que rezam por pessoas que pedem oração, que estão do lado no momento das pessoas de aflição, de dificuldade. Até isso na sua vida, né? Era uma coisa que você acabou, o acontecimento com a Alice, você se sentiu na obrigação, entre aspas, em se doar também, né, ao próximo. E porque assim, foi muito importante para mim o que eu recebi. E foi muito forte, foi muito confortante. Mesmo nos momentos de desespero ali, ainda sem saber, né, para onde que iria, a Alice iria se recuperar, como que ela acordaria, eu já senti um conforto muito grande. Aquelas orações chegaram a mim, muitas pessoas, sabe, oferecendo um colo, um abraço, um carinho, e a oração, a energia, aquilo me confortou demais, deu muita força para mim e para o meu marido, muita mesmo. Então eu acho que eu senti na pele o quão isso foi importante. Então eu sinto muita vontade de fazer isso pelos outros. Isso mudou muito em mim. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas, eu sempre tive muita empatia com o problema alheio, mas talvez eu não tivesse tanta atitude, que isso me despertou. Hoje eu sinto e busco isso, ter mais atitude para ajudar o próximo, especialmente num momento muito complicado, né? Eu acho que aqui a gente precisa de um ouvido, de um carinho, de uma oração com fé. E esse grupo foi uma ideia mesmo da Estelinha. Só que como eu vivi e recebi tudo isso, né? Aí ela falou, foi um conjunto, como se você tivesse uma pessoa que viveu, né, toda essa situação e o quão isso foi
foi benéfico. E aí a gente montou, hoje nosso grupo já tem 600 pessoas, gente, é muito bom. É lindo o grupo, gente, é uma força muito grande lá dentro. Eu vou deixar depois aqui o link para vocês entrarem. E Vani, me diz uma coisa, o que você deixa de lição para outra mãe, outra pessoa que esteja passando por um momento que precisa ser testado a fé dela? Que a fé, que às vezes ela acha assim, igual você, não deu mais, minha filha foi embora, e de repente você precisou buscar essa fé, e essa fé, junto com a ajuda de outras pessoas, mas principalmente dentro de você, nasceu de uma força assim, não vou me culpar, não vou mais pensar em nada, agora vou focar em salvar minha filha, na recuperação dela. O que você diz para essas pessoas assim, a fé? Né? O que é a fé para você? Eu acho que a fé em Deus é você aceitar o que tem para você. Porque assim, a gente, né, tem até um percentual, alguns psicólogos falam, que a gente tem domínio sobre a nossa vida. De ou 90% ou um pouco mais sobre isso. Os outros 5%, 8% nós não temos. São situações externas que a gente não tem domínio. Se a gente não domina isso, tá em Deus. Então eu acho que assim, o primeiro ponto, eu acho que a fé em Deus é a gente aceitar o que a vida nos oferece. E aí não é coisas que não dependem da gente. Eu posso conquistar isso se eu trabalhar, se eu me dedicar, se eu estudar, eu posso passar nesse processo. Isso é uma situação que depende de você. Mas das coisas que não dependem, eu acho que é isso. Então, eu acho que a fé está em você aceitar, não desistir, lutar até o final e saber que sua fé pode te trazer um milagre. Se ele não aparecer, Deus também está ali presente, era aquele o propósito que você tem para sua vida. E isso me deu muita força. Às vezes a gente é muito covarde. De ter medo de saber do problema do outro, de tanto que dói da gente imaginar, né? Então até esse grupo de oração trouxe muito isso. A gente ter essa oportunidade de entender muito as dores que as pessoas passam e que elas têm que aceitar e enfrentar e passar. É claro, gente, que eu não estou sendo hipócrita aqui, porque meu caso teve um final feliz. E se não tivesse um final feliz, como seria? Mas eu acho que era isso que eu queria ter, essa aceitação dentro do meu coração. A dor, ela é inerente. Se você perdeu, não tem como, é dor. Mas é aprender a lidar com ela e não desistir, não se entregar. Entender que existe outras coisas ao redor também, né? E que eu acho que isso é fé e é Deus. E é só Deus que pode nos permitir aceitar uma dor muito grande, que a vida pode nos oferecer em algum momento. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus, né? Vamos de bate-bola? Bora lá. Primeira palavra que vier na sua cabeça, tá? Tá. Alice. Superação. Milagre. Alice. Deus. Nossa, minha força maior. Família. Tudo. Ressignificação. Minha fé. Minha fé. Muito. E meus amigos, gente, receber todo. E a minha fé veio das pessoas, veio do carinho, veio das orações, veio da oportunidade desse sofrimento muito grande que Deus de alguma forma colocou na minha vida, né? E é isso, ressignificando, e é a nossa fé. Seguindo, né? Muito obrigada por Eu fazer parte desse momento do milagre, Alice, aqui de Rosa. A gente encerra mais um Pode Ressignificar com essa mãe guerreira. Grata pro resto da vida por milagre. todos vocês que estiveram comigo. Viu? Até o próximo episódio.